Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por intermédio da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina e a Comissão de Direito Eleitoral da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Santa Catarina, promovem e realizam o primeiro Congresso Catarinense de Direito Eleitoral, com o objetivo de reunir os mais renomados profissionais da área do direito para discutir os principais temas do direito eleitoral, reforma política e novas regras das eleições de 2016, visando a atualização essencial para os profissionais da área jurídica. Convidamos para compor à mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, César Augusto Mimoso Ruiz Abreu. Excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Aldo Schneider. Senhor presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas. Excelentíssimo senhor desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, José Antônio Torres Marques. Excelentíssimo senhor desembargador e vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Antônio do Rego Monteiro Rocha. Excelentíssima senhora Procuradora-Geral da Justiça em exercício, Vera Lúcia Coppetti. Excelentíssimo senhor conselheiro e vice-presidente Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, neste ato representando o senhor conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Luiz Roberto Herbst. Excelentíssimo senhor desembargador e diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, Sérgio Roberto Bach Luz. Excelentíssimo senhor Procurador Regional Eleitoral junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Marcelo da Mota. Excelentíssimo senhor Desembargador e Diretor Executivo da Academia Judicial, Luiz César Medeiros. Senhor Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Pierre Vanderlinde. Senhor Coordenador da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, Antoninho Tibúrcio Gonçalves, neste ato representando o deputado estadual e presidente da Escola do Legislativo, Romildo Titon. Meritíssima juíza, vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, Jussara Schittler dos Santos, neste ato representando o meritíssimo juiz-presidente da AMC, Odson Cardoso Filho. Senhor assessor jurídico da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, Diogo Gustavo Better, neste ato representando a presidente da FECAM, Luzia Lourdes Coppe Matias. Meritíssima juíza federal e secretária-geral da Associação dos Juízes Federais do Estado de Santa Catarina, Luísa Riquel Gamba. Senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Glauco José Corte. Magnífico reitor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Mário César dos Santos.
Senhora professora doutora, diretora executiva da Academia de Letras Jurídicas, Elisete Lanzoni Alves, neste ato representando o presidente da Academia de Letras Jurídicas, César Luiz Passolt. Senhor diretor do Instituto de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Osvaldo Faria de Oliveira. Senhor presidente da Academia Catarinense de Direito Eleitoral, Alexandre Dorta Canella. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, que será interpretado pela senhorita Carla Ramos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, forão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Registramos a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor deputado estadual, Júlio Ronconi.
Excelentíssimo senhor ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Benjamin Galotti. Excelentíssimo senhor conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. Meritíssimo juiz federal João Batista Lázari. Meritíssimo juiz do Tribunal Regional Eleitoral Rodrigo Cury. Meritíssima juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, Ana Cristina Ferro Blasi. Senhor secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de Santa Catarina, Maurício Alessandro Vos. Senhor presidente da Câmara de Ética Tributária de Santa Catarina, André Henrique Lemos. Senhor procurador da Câmara Municipal de Florianópolis, Antônio Schrem. Neste ato, representando o presidente da Câmara de Vereadores de Florianópolis, Herádio Manuel Gonçalves. Senhor presidente do Instituto dos Advogados do Estado de Santa Catarina, Ricardo José da Rosa. Meritíssimo juiz substituto do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, Fernando Gama Dessa. Meritíssimo juiz de Direito, Fernando Vieira Luiz. Senhor delegado de Polícia, Wilson José da Silva. E senhor vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, Luciano de Maria. Registramos a presença também do excelentíssimo senhor deputado estadual Vampiro. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas. Temos a relação às autoridades. São os três. Sim. Eu vou no nome dos três. Isso, e os outros estão aqui. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar saudando o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador César Mimoso Ruiz Abreu, o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, o excelentíssimo senhor presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, e permitam-me, em nome de Vossas Excelências, saudar a todas as autoridades que compõem a mesa de honra. Senhoras e senhores, senhores magistrados, membros do Ministério Público, meus colegas advogados, estudantes, eu vou pedir autorização ao presidente César Abreu, Mimoso Abreu, para me dirigir a Vossas Excelências hoje de uma forma talvez um pouco menos protocolar, do que seria normal, desejando um bom evento a todos e destacando a importância desse evento no cenário histórico. Vocês todos sabem, os historiadores costumam dizer que para fazer uma avaliação de se um determinado fato na história é importante ou não, para dar a interpretação correta, você precisa de um certo distanciamento histórico, um certo distanciamento no tempo. E eu vou aqui me arriscar a contrariar essa regra e emitir uma opinião pessoal minha, no sentido de que me parece que sim, nós vivemos hoje um momento histórico no Brasil. Se isso de fato é verdade, daqui a 20 anos saberemos, mas a minha sensação é de que vivemos um momento histórico. E um momento histórico por uma razão muito clara. A sociedade brasileira diz a todos os dias um sonoro basta à corrupção. A sociedade brasileira não suporta mais o fenômeno corrupção. Um fenômeno que no Brasil é endêmico, mais do que isso, é cultural. Nós convivemos com a corrupção desde sempre. No documento... internet, buscar o site do CIE e... Cabral noticiou a Dom João VI a descoberta do país, ao encerramento ele não deixou de pedir o emprego a um parente que havia deixado em Portugal, na metrópole em Portugal, e que dependia desse emprego. Acredito que num momento importante como esses, o evento que vamos dar início seja de extraordinária importância. Qual é a nossa responsabilidade? Qual a responsabilidade do evento?
num momento como esse, é mostrar o caminho, é apontar soluções. E me parece, e aqui peço autorização de todos para expor uma ideia talvez um pouco polêmica, me parece que, sim, não tem dúvida, devemos discutir limites à propaganda eleitoral, devemos discutir a questão da criminalização da Caixa 2, devemos discutir condutas vedadas, enfim. Mas quer me parecer que, se o assunto é corrupção, o problema é bem maior do que esse. E acho que talvez essa seja a oportunidade que todos nós, juristas, temos de verificar que o problema é mais complexo e que talvez a solução para esse problema seja de responsabilidade de todos nós, brasileiros, de salvar a política. Responsabilidade de salvar a política. A boa política. A boa política. A política de Estado. A política de princípios. A política de lideranças. A política com a qual se constrói a democracia. Eu vou exemplificar dizendo a vocês, nós vivemos um período de demonização da política. E nós precisamos de política para viver num regime democrático. Vou dar um exemplo para vocês. Um colega nosso advogado, professor de direito, um homem muito culto, veio conversando comigo esses dias, veio me dizer que, normalmente, nas suas aulas, nos cursos de direito, de várias instituições, ele pergunta aos alunos, dentre aqueles que estão ali presentes, quantos teriam interesse em um dia se filiar a um partido político, em participar de um processo eleitoral, em se entregar à vida pública? Faz essa pergunta para várias turmas de direito. Vocês sabem qual é a resposta? Quem diz sim, quero? Ninguém. Ninguém. E quantos de nós recomendaríamos a um filho nosso que ingressasse na vida pública? Qual é a impressão que nós mesmos temos da política? Mas como é que nós vamos construir uma democracia sem política? De que forma construir uma democracia sem bons políticos? Sem uma política séria? Nós precisamos resgatar a política. Evidentemente, para que possamos ter bons políticos, precisamos também de bons eleitores. E como estão nossos eleitores? Uma pesquisa recente do Instituto Mapa, muito divulgada na imprensa, mostra um estado, que na verdade é algo que todos nós já sabemos, um estado de apatia do eleitor. A maior parte deles sequer lembra em quem votou, não acompanha o desempenho de seus candidatos, ele critica o fato de faltar policiamento, mas não lembra em quem votou para deputado ou para condução do executivo estadual. Critica o fato de não ter saneamento ou não ter creche, mas não lembra em quem votou para vereador, não sabe o que está fazendo o prefeito que se elegeu. Para ter bons políticos, nós precisamos de bons eleitores. E esse estado de apatia chega a um ponto de impressionar quando o eleitor, totalmente distanciado do processo político, liga a televisão, no dia da votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, da abertura do processo na Câmara dos Deputados, e fica impressionado com a forma como na Câmara dos Deputados se pratica política. Salta aos olhos. Mas, meu Deus, nós precisamos prestar atenção para isso todos os dias. Temos que participar todos os dias, porque a política é o caminho de todas as nossas vidas, brasileiros. Todas as vezes em que a política se apequena, as instituições e a justiça eleitoral, evidentemente, têm que ocupar espaço. É necessário que o faça. Nós todos, a Ordem dos Advogados, todos nós, afiançamos e lutamos pela lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa
ela flexibiliza uma garantia constitucional do princípio da ampla defesa para não permitir que um mal político se eleja. E ela tem que existir. E por que ela tem que existir? Para evitar que ele se eleja. Ou seja, para ocupar o espaço que é da própria política, o que a política deveria resolver. Quando a política se é pequena, as instituições têm que crescer, mas elas não podem ocupar o espaço da política, porque não é essa a finalidade dessas instituições. Não é para isso que elas servem, não é para isso que elas foram criadas. Não há de surpreender que pouco tempo depois de nós termos flexibilizado essa garantia individual, nós temos agora que flexibilizar de novo, aceitando a prisão em segundo grau, a prisão após decisão em segundo grau, quer dizer, uma nova flexibilização, dessa vez agora, porque a política agiu mal, e como forma de tentar resolver o problema, nós vamos agravando a situação, é um ciclo vicioso, e a situação se agrava cada vez mais. Nós vivemos um período de criminalização da política, de criminalização. Nossos colegas da Comissão de Direito Eleitoral nos passaram alguns dados, que nós temos no Brasil uma cassação de prefeito a cada 4 dias. Nós já temos mais de 2.000 cassados no período democrático. A ditadura militar inteira cassou 170. Nós temos mais de 2.000. Isso as eleições se definem muito nos tribunais, mais do que em qualquer outra época. Cabe a cada um de nós, eleitores, brasileiros, repensarmos nossa relação com a política. Entendermos que a política é a condução das nossas vidas. Nós temos aqui uma oportunidade histórica. Nós temos uma oportunidade de reafirmar nosso compromisso com a democracia. Nós temos uma oportunidade de reafirmar que esse país precisa continuar fortalecendo o seu regime democrático e republicano. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós, juristas e brasileiros, pelo amor que temos a esse país e pelo sentimento de civismo que carregamos no peito. Eu não tenho dúvida, não sei se esse é realmente um período histórico, mas tenho absoluta certeza que está nas nossas mãos fazer alguma coisa hoje para colaborarmos para que esse país dê um passo à frente e dar expectativa, esperança para as novas gerações, que sim, pelo menos se depender destes congressos, são 2 congressos juntos, destes congressos terão um país mais democrático e mais republicano para viver no futuro. Bom trabalho a todos, muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente em exercício da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Aldo Schneider. Está aqui o desembargador do Jorge Marques e o nome do presidente. Todos aqui, na ordem crescente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador César Augusto Abreu, e cumprimentá-lo pelo grande evento, que já é, eu diria, vitorioso na sua estreia, né? Então, parabéns ao desembargador e toda a equipe que auxiliou na organização desse evento. Cumprimentar o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, José Antônio Torres Marques. Cumprimentar o nosso presidente da OAB, Paulo Brincas. Em nome dessas 3 autoridades, eu gostaria de cumprimentar a todos que compõem a mesa oficial desses trabalhos e, de uma forma muito especial, cumprimentar os meus colegas deputados
deputado Sareta, deputado Vampiro e deputado Júlio Roncone. Evidentemente, nós, da Assembleia Legislativa, somos parceiros desse evento, exatamente para que a casa de todos os catarinenses, juntamente com os parceiros que estão organizando esses dois eventos nesse momento, possa mostrar para Santa Catarina a nossa responsabilidade, juntamente com as pessoas que têm o poder de fazer com que a eleição do dia 2 de outubro, próximo vindouro, seja uma eleição efetivamente que represente o interesse do eleitor que vá se dirigir às urnas naquele momento. E de que este interesse, ele tem que ter os seus guardiões. E aqui, patrocinado pelo TRE, pelo próprio Tribunal de Justiça, nós temos os parceiros aqui do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, os senhores e as senhoras advogadas, os pré-candidatos que, neste momento, o presidente Paulo Brincas, são heróis, cidadão brasileiro, neste momento, que se predispõe a servir a sociedade através de uma candidatura, são heróis, porque é sabido e notório de todos nós de que o momento não é um momento propício para nós fazer, através do poder público emanado do povo, que é o voto, a transformação que a sociedade precisa. E, evidentemente, se nós que acreditamos em Santa Catarina, se nós que acreditamos nos nossos municípios, se nós que acreditamos no Brasil, não fizermos a nossa parte, em pelo menos permitir que o nosso nome concorra a um mandato de vereador, de vereadora, de prefeito ou de prefeita, evidentemente é muito simples nós ficarmos apontando o dedo e dizer, tem que mudar, tem que, olha que coisa desagradável que aconteceu com o prefeito A, B, ou C, ou D. Evidentemente de que o que é a política? A política é a expressão do povo brasileiro. Nós, aqui, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, temos 40 senhores parlamentares. Nós não fizemos concurso para ser deputado. Nós somos exatamente o retrato do povo de Santa Catarina. Será que os 40 deputados estão imbuídos de exercer e de servir Santa Catarina? O mandato dirá. Mas foram eleitos, tiveram a coragem de ser candidato. A partir do momento de que a gente tem a coragem de ser candidato, nós estamos nos expondo para a sociedade, para o mundo. Mas todos nós temos um propósito. O meu propósito, dos mandatos que eu posso responder por mim, o meu propósito dos mandatos que eu servi Santa Catarina, a minha região e a minha cidade, foram exatamente para que, através do poder, eu pudesse mudar a vida das pessoas. Não tem outra fórmula de mudar a vida das pessoas, a não ser através do voto, principalmente nesse momento, no momento que nós vivemos no Brasil, que é a democracia. Evidentemente que ela está um tanto quanto debilitada, exatamente por pessoas que, através do voto, realmente desonraram o voto que receberam. Mas nós não podemos julgar e colocar todos na vala comum, como se todo político fosse aquilo que nós vimos diariamente na grande mídia, na imprensa. Nós vimos os malfeitores e os benfeitores no exercício do mandato da política. Quando vocês veem? Quando nós vimos? Os benfeitores não existem na política. Infelizmente, nós só vimos os malfeitores. Então, eu quero aqui nesse congresso, em nome da Assembleia Legislativa, representando aqui o deputado Gelson Merizio e todos os nossos colegas deputados, dizer de que a Assembleia não poderia deixar de estar aqui nesse momento, num fórum extremamente importante, onde os senhores e as senhoras que aqui estão participando, de uma forma evidentemente espontânea, vocês terão a responsabilidade de fazer uma bela eleição próxima vindoura. Um dado que me chamou a atenção e me chama a atenção na minha região, e eu conversei há pouco com o desembargador Abreu, que é presidente do TRE, qual é o índice de abstenção nas eleições municipais de Santa Catarina? A região que eu represento é 10%. Mas o índice da última eleição de 2012 foram 12%.
601 mil catarinenses não participaram do pleito eleitoral. Por quê? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. E o que eu faço para que essas pessoas tenham interesse em participar do pleito? O que cada um de nós aqui fizemos, além das nossas atividades profissionais? Será que eu estou exercendo efetivamente a democracia, fazendo com que meu colega, meu vizinho, um familiar, tenha o interesse de ir lá votar em alguém? Porque esse alguém que poderá mudar Florianópolis, esse alguém que poderá mudar Vitor Meirelles, esse alguém que poderá mudar Biguaçu. E o que eu faço? Então, eu digo que esse é um papel que todos nós temos que fazer. É incutir na mente das pessoas a responsabilidade de mudar Santa Catarina, o Brasil e o mundo. Que bom que nós podemos mudar através do voto. Que bom que nós podemos, a cada 2 anos, nos dirigir e escolher os nossos mandatários. Porque, num tempo não muito distante, nós não podíamos fazer isso. E hoje nós podemos, inclusive, estar aqui falando da nossa responsabilidade. A minha responsabilidade como deputado, a responsabilidade de cada um dos senhores e das senhoras que compõem essa seleta mesa, da responsabilidade dos participantes desses congressos. Então, é isso que a Assembleia Legislativa vem aqui, em nome dos nossos pares, desejar que todos nós tenhamos um ótimo congresso e, evidentemente, eu não poderia aqui deixar de fazer uma referência toda especial à Escola do Judiciário Eleitoral, à OAB, através da Comissão do Direito Eleitoral, à Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, que, na prática, foram esses 3 entes que fizeram a organização disso tudo que nós estamos presenciando aqui agora. Então, muito obrigado a esses 3 entes, muito obrigado a cada uma e a cada um dos senhores e das senhoras, que, com certeza, hoje e amanhã, teriam outras atividades profissionais para exercer, mas estão vindo aqui aprender, estão vindo aqui se inserir na nova legislação eleitoral para que, profissionalmente, cada um de nós possamos ser útil no exercício efetivo da democracia, que é a preparação da eleição do dia 2 de outubro. E também gostaria aqui de agradecer aos nossos apoiadores, através dos presidentes que aqui estão, e através da Fiesc, através do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da FECAM, da Associação dos Magistrados Catarinense, da Associação Catarinense do Direito Eleitoral, ACAD, e da Univale, a nossa Universidade do Vale do Itajaí. E pedindo licença, senhor presidente desembargador Abreu, eu gostaria de fazer uma referência a uma campanha que a Assembleia, juntamente com o TRE, está, neste momento, fazendo o lançamento, que é essa campanha que estão expostas no banner, para que nós possamos estimular a sociedade catarinense a participar do pleito no dia 2 de outubro. Então, a partir de hoje, nós estamos lançando essa campanha, a Assembleia Legislativa, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, para que a sociedade catarinense efetivamente participe do pleito eleitoral no dia 2 de outubro e que, através da participação desses senhores e dessas senhoras, dos catarinenses, com certeza nós poderemos, através do mandato que nós iremos conferir a algumas pessoas, que esses mandatos efetivamente possam mudar a vida dos catarinenses em todos os 295 municípios catarinenses. Bom dia, obrigado, bom trabalho a todos e que Deus os abençoe. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, César Augusto Mimoso Ruiz Abreu. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se como se estivessem na própria casa. Essa é a Casa da Justiça, portanto, também é a casa do povo, é a casa de cada um dos senhores. O Tribunal Regional Eleitoral ele se sente muito gratificado de ter estabelecido essa parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e com a Assembleia Legislativa. Antes dela, com o próprio Ministério Público Estadual, através
de eventos regionalizados que fizemos também para orientar candidatos, eleitores, advogados, servidores, todo o conjunto, toda a pleiade de pessoas que estão envolvidas direto ou indiretamente no pleito eleitoral. Penso que não é só responsabilidade da Justiça Eleitoral organizar uma eleição, e sim também se envolver no processo político eleitoral, trazer para junto de si, principalmente a classe política, para colocá-la no patamar de destaque que ela merece estar. Não se pode falar em democracia sem eleição, não se pode falar em democracia sem partido político. Não é isso? Então, precisamos de partidos políticos fortes e, acima de tudo, precisamos de bons candidatos. E para chegarmos a esse resultado, precisamos de eleitores conscientes. Então, a nossa responsabilidade maior é da conscientização do eleitor, da busca que o eleitor encontre o seu candidato e o partido político com que se identifique e que a transformação da sociedade possa ocorrer a partir desse conjunto. Eu gostaria, inicialmente, de fazer um agradecimento todo especial ao desembargador José Antônio Torres Marques, que é meu amigo pessoal de longa data e que, desde o primeiro momento em que fiquei à frente do Tribunal Regional Eleitoral, abriu as portas deste Tribunal de Justiça, não me negou em momento algum, muito pelo contrário, me incentivou em todas as iniciativas. Então, a Vossa Excelência, que representa o Tribunal, sei que Vossa Excelência faz isso não só pela relação de amizade que tem, mas por uma questão até de obrigação institucional, mas o nosso Tribunal de Justiça, como todo, está de parabéns. O Tribunal Regional Eleitoral também passou a compreender que nós não podemos trabalhar de forma isolada dentro do contexto do nosso Estado, ou seja, lá do país. E passamos também a buscar, não é isso, a participação mais efetiva dos membros do nosso tribunal, dos desembargadores, que, embora diretamente não estejam com a função eleitoral, indiretamente são corresponsáveis, porque lá estamos eu, o desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha, que também quero agradecer, né, pela parceria e pela compreensão e pela divisão de responsabilidade, né, tem a consciência de que todos nós é que temos um compromisso com a democracia e um compromisso com realizar e alcançar aquilo que a sociedade espera. Gostaria de cumprimentar a mesa nas pessoas de dois ex-ministros, o ministro Adhemar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, que vai nos brindar com uma palestra, e o ministro Paulo Galotti, que de todos nós conhecidos e querido. Gostaria também de dizer que, desde a primeira hora que assumi a Justiça Eleitoral, a primeira pessoa que abriu as portas e que estabeleceu o início de parceria foi a Fiesc, através do Dr. Glauco Porto. Isso me deixa muito envaidecido e feliz, porque se trata de uma entidade que, acima de tudo, é responsável, em grande parte, pela construção do destino do nosso país, do desenvolvimento que Santa Catarina alcançou no Concerto Nacional. Vossa Excelência e todos aqueles que consigo dividem a responsabilidade de levar à frente o empreendedorismo e a indústria catarinense, o nosso cumprimento, nossos parabéns e o agradecimento pela parceria, uma parceria digna, uma parceria honesta, né, uma parceria que deve render ainda muitos frutos. Não é muito grande o discurso, mas fui obrigado a colocar no papel aquilo que é sentimento e que penso que seja momento de destacar. Digo o seguinte, senhoras e senhores, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina, que nesta quadra de sua história represento, sente-se muitíssimo honrada por dividir com a OAB e a Assembleia Legislativa a responsabilidade maior pela realização deste evento. A busca de parcerias, antes de uma imposição conjuntural ou uma questão de eficiência, representa para nós também uma opção política institucional, consciente de que só fará melhor quem puder ou souber somar esforços. Nessa cruzada empreendida com vista à realização de eleições limpas e transparentes, dignas da gente catarinense,
Nos enriquece ainda a parceria havida com o Ministério Público Estadual na redição de seminários regionais para instrução, orientação e atualização de promotores, juízes, advogados, chefes de cartórios, presidentes de partidos políticos e futuros candidatos. As escolas do Legislativo, de Governo, da OAB por sua Comissão de Direito Eleitoral, do Tribunal de Contas do Estado, do Judiciário, do Ministério Público e suas associações, nos estimulam a progredir na certeza de que estamos rumo a um caminho sem volta, cujo fim aponta na perspectiva dos objetivos institucionais que justificam a existência da justiça eleitoral, para a valorização do eleitor consciente, para o fortalecimento dos partidos políticos e para a revelação de candidatos, os mais dignos possíveis para o exercício do mandato popular. Tratar de temas como propaganda eleitoral, probidade e elegibilidade, convenções, registros e impugnação de candidaturas, ética na política, financiamento de campanha e prestação de contas, condutas vedadas dos administradores públicos e dos candidatos, processo judicial eleitoral, justiça eleitoral e suas relações com as eleições. De nada valerá se não conseguirmos alcançar as consciências, transformando cada homem e mulher num fiel escudeiro da democracia, em alguém compromissado com o futuro do país, suficientemente esclarecido de que a mudança se inicia no nosso próprio íntimo, no nosso comportamento e comprometimento com a verdade, com a moral e com os bons costumes. Não é possível aceitar conviver com um processo eleitoral em que se praticam fraudes, em que se vicia a vontade livre do eleitor, se patrocina transferências domiciliares ilegais, se busca o poder a qualquer custo. Não há tapar o sol com a peneira. A justiça nas urnas só será alcançada quando o eleitor disser não aos corruptores, quando tirar das próprias costas a canga que lhe faz trôpego e da face o cabresto que lhe guia os atos, ou seja, quando tiver a ventura de perceber que a entrega do seu voto, em troca de favor ou de paga, lhe faz traidor da pátria, transformando-o no cancro que corrói as esperanças dos seus concidadãos, que afasta do alcance de nós o direito à saúde, à segurança, à previdência, à educação. A Justiça Eleitoral cumprirá altaneira o seu papel, com a participação e o auxílio das instituições que lhe são próximas. Pesa, entretanto, sobre os ombros dos eleitores a responsabilidade maior de não cair na tentação ou na perversão, perdendo esse momento único de passar o país a limpo e virar a página mal escrita da vida nacional, reconstruindo a nação brasileira a partir de sua comunidade, elegendo os dignos do voto, condenando ao ostracismo aqueles que, em algum momento, lhe roubaram e de seus filhos as esperanças por dias melhores. Vamos todos às urnas bradar o grito da vitória da democracia. Muito obrigado.